O que você quer? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O que você quer? Você quer alguma coisa? Você deseja alguma coisa? O que você veio buscar na igreja? Eu vim porque Cristo está na igreja, Ele é o cabeça da igreja, certo? Absolutamente certo. Mas é só isso que você quer? As pessoas dizem que tem muita gente que vem para a igreja para melhorar de vida. Eu trago uma boa notícia para você que tem esse desejo. E para você que não tem, eu quero lhe trazer um despertar. Porque de fato, Cristo promete isso. A promessa de Deus para as nossas vidas é que nós podemos ser melhores. Nós podemos ter melhores coisas. Nós podemos ter os nossos desejos realizados. Eu vejo alguém me olhando assim, dizendo, será que o pastor caiu da prosperidade? Não. A Bíblia tem prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade. A Bíblia fala dessas coisas. O caso é que, na Bíblia, a prosperidade de Deus é condicional. Existem mais de 3.000 promessas na Bíblia. Algumas delas são vaticínio. Por exemplo, Cristo disse em João, eu vou, mas eu voltarei para vós. Quer você creia, quer você não creia, quer você morra antes, depois, ou passe o resto do teu dia dizendo que isso é mentira, Cristo vai voltar. Ou seja, não há nada que façamos que impeça isso. Isso é uma promessa de vaticínio. Ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio porque os discípulos de Cristo estavam orando. Ele veio porque o Senhor disse, eu vou enviar. É uma promessa e era um vaticínio de Deus, por isso o Espírito Santo veio. Mas existem promessas de Deus que são condicionais. É basicamente como, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você agir dessa forma, eu vou agir com você dessa forma. E a promessa que eu trago hoje é uma promessa de prosperidade. Mas prosperidade das grandes. Por isso que eu perguntei o que você quer. Porque a Bíblia também faz essa pergunta para nós. O que você quer? E eu quero ler em Isaías capítulo 1, verso 19. Ele diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor desta terra. Aí você pensa, bom, jaraqui é bom, mas um tambaqui assado é melhor. Uma bisteca suína na brasa é boa, mas uma picanha é melhor. A Bíblia está dizendo para nós que se nós quisermos, se você quiser, se eu quiser, eu posso comer o melhor desta terra. E quando a Bíblia fala dessa terra, é porque o povo de Israel, eles viviam da terra. Eles plantavam e colhiam. Eles criavam ali os seus rebanhos. Então, quando a Bíblia está falando de terra, ele está falando de um conjunto de tudo aquilo que era necessário para a existência e subsistência deles. No nosso caso hoje, nós basicamente não vivemos da terra. Aqui não tem, além de mim, nenhum agricultor. E eu nem sou. Eu gosto de plantar.
A loura gosta mais do que eu, mas algumas coisas ela planta e eu vou lá e arranco. Mas é uma coisa nossa. Mas, quando a Bíblia fala para nós hoje, contextualizando isso, ele está dizendo que nós podemos ter dessa terra o nosso veículo. Por quê? Porque é necessário. Nós podemos ter nessa terra um bom emprego. Por quê? Porque é preciso. Nós podemos ter nessa terra saúde, uma família estruturada, uma família definida. Nós podemos ter nessa terra e dessa terra o melhor. Porque é o que o texto diz: se quiserdes, se você quiser, e se você ouvir, você pode e você tem o melhor dessa terra. O verso 20, que nós também vamos falar, ele traz uma parte que as pessoas não gostam, mas que é necessário. Porque faz parte da promessa de Deus. Porque ele diz o seguinte: mas, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Ai, pastor, misericórdia, esse versículo 20 nem precisava. Continue só no 19. Fica no 19, que estava tão bom, já estava até gostando, mas agora veio espada, morte, coisa ruim. Fale coisas boas, porque é isso que a Bíblia diz, que nos últimos tempos as pessoas terão comichão nos ouvidos e irão procurar pregadores segundo os seus desejos para falarem coisas boas. E a gente já tem isso de sobra. Mas enquanto existir Bíblia e a gente puder abri-la, eu vou falar e pregar sobre a Bíblia. Porque, amados, não tem uma promessa tão maravilhosa como essa que você poderia ouvir hoje. É você quem decide. Lembram daquele programa? Você escolhe o final. Você decide. Você pode ter hoje uma condenação, um juízo de Deus sobre a tua vida, ou você pode sair daqui dizendo: eu quero viver melhor. A minha mãe me criou e ela batia na minha cabeça e dizia: meu filho, você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande pessoa, minha filha, você vai se dar bem na vida. E eu estou aqui pregando algo que Deus está dizendo, que você pode se dar bem na vida, que você pode ter o melhor dessa terra. Mas é condicional. Quando Deus fala isso para o povo de Judá, eles estavam ainda cultuando. A maioria não. Mas eles estavam vivendo uma religiosidade. Cultos sem Deus, orações sem intenção. Eram cultos que, como muitas vezes acontece, cultos onde Deus não está presente. E Deus chega para ele e diz: olha, não cultuem mais. O culto de vocês está me enojando. O culto que vocês estão fazendo não chega até mim. Parem de cultuar. Parem de fazer isso. Você diz: mas culto não é só chegar na igreja e cantar e erguer os braços, né? E orar, e ouvir a palavra, e sentar quietinho e depois sair de lá feliz e com o sentimento de dever cumprido. Não, queridos. Culto não é isso. Isso é uma pequena parte daquilo que nós devemos a Deus como culto. Nosso culto é diário, é constante, é todo dia, é toda hora. E Deus fala para o povo de Israel: vocês estão errados. Vocês estão afastados de mim, vocês se afastaram. E depois ele faz um chamado ao arrependimento: arrependam-se. Limpem as mãos, porque ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, eles serão mais brancos do que a neve. Arrependam-se, venham até mim, venham. Porque se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor desta terra. Eles estavam adentrando a terra prometida.
E a terra que Deus disse para ele, eu lhes dou uma terra que mana leite e mel. Mas eles se afastaram de Deus e eles não estavam tendo nem o leite, tampouco o mel da terra. Porque se afastaram do Senhor, se afastaram de Deus. E Deus coloca diante deles essa promessa. Excelente, boa demais. Mas Ele coloca condições para receberem essa promessa. Ele diz, se quiserdes. Você já quis alguma coisa pela qual você teve que lutar? Quem sabe um bem, uma moto ou um carro? E quando você deseja algo assim, você luta para ter, você se esforça, você junta dinheiro, enfim, você quer conseguir e por isso você faz esforço para isso. Eu estou vendo aqui o Fernando e a Cleiva. Eu ainda lembro o esforço que o Fernando fez para ter a Cleiva. Assim como qualquer um que tenha sua esposa ou namorada aqui também se esforçou. É necessário o esforço. Por quê? Porque quer. Olha o Beto ali com a Aninha. Pois é. Mas ele procurou melhorar, cortou o cabelo. Mantém o cabelo bem cortadinho, se veste bem atualmente. Por quê? Porque quer. Ele deseja isso e por isso ele vai se esforçar para ter. Deus está dizendo, olha, eu coloco diante de vocês isso. Vocês querem. Se vocês quiserem, vocês precisam estar com essa disposição em realizar, em fazer, em buscar o que vocês querem, lutar pelo que vocês querem. Amados, tem que haver uma disposição no coração, um desejo que de fato te incomode, um desejo que de fato te faça fazer coisas que você disse, eu não pensei que eu ia ter que fazer isso, mas para eu alcançar o que eu quero, eu terei que fazer, porque eu quero, isso que eu desejo, é isso que eu estava atrás. Então Deus não está exigindo apenas ações externas, porque o que nós fazemos no culto, as pessoas não veem como está o nosso coração. Nós podemos erguer as mãos, nós podemos cantar, fechar os nossos olhos, aplaudir. Mas o Misa não sabe como é que está meu coração. Ele estava aqui cantando há pouco, eu não sei como é que está o coração dele. Mas Deus sabe. Por isso que Deus diz, eu não quero só essas ações externas. Tem que ser algo que parta do coração, um desejo que saia, que flua de você, para que você alcance aquilo que você quer. A obediência começa com uma vontade rendida. Uma vontade rendida é aquela que diz, olha, eu não vou mais lutar. Que não seja o que eu quero, que seja o que o Senhor quer. Cristo nos deu esse exemplo. Senhor, eu não quero ir para a cruz. Se for possível, que eu não vá para essa cruz. Contudo, seja feita a tua vontade. Isso é uma vontade que se rendeu à vontade do Senhor. Esse é um desejo que se submete àquilo que Deus quer. Esse de fato quer. Cristo morreu porque Ele queria nos salvar. Porque Ele queria fazer a vontade de Deus. Somente o arrependimento genuíno produz essa disposição para a mudança. Se você um dia veio à igreja, ouviu uma mensagem, foi convidado e você veio à frente, levantou a mão, fez uma oração, disse amém, mas não se arrependeu, você não vai ter condições de ter no teu coração essa mudança, esse desejo pelo Senhor, de querer, porque Ele está falando dele. Se vocês quiserem, Deus deseja filhos dispostos, não apenas filhos religiosos. Não apenas filhos religiosos.
Porque religiosidade é o que acontece muitas vezes, e é por isso que tem uma leva de crentes sem vergonha que diz: eu agora não vou mais para a igreja, eu sou desigrejado. Porque na igreja tem gente falsa, tem gente que mente, tem gente que isso, que aquilo. Aí eu agora sou desigrejado. Eu digo: e você vai para o inferno assim mesmo, desigrejado, do jeito que você está. Ah, mas igreja não salva. Mas o fruto que os filhos de Deus manifestam é estar em comunhão uns com os outros. Isso é fruto de salvação. Isso é fruto de quem de fato arrependeu-se. Somente o arrependimento genuíno nos dá essa condição de mudança. Enquanto não houver isso, queridos, não passa de ações externas, fazendo algo para que outro veja. O problema é que para quem nós fazemos, ele vai ver o nosso coração. Ele vai ver o nosso coração. A responsabilidade humana. O povo precisava responder a esse chamado. Porque eu não posso responder por você. Eu não posso dizer: Senhor, o Bruno quer. Porque quando chegar a hora do Bruno agir, ele vai dizer: eu não disse foi nada. Eu não disse nada não, Senhor, foi o pastor que disse por mim. Então tem que ser algo que brote de você. É você de fato quem decide. Unicamente você. É uma responsabilidade humana. Assim, não, mas eu estou debaixo da graça. Queridos, a graça não elimina a necessidade de uma decisão nossa. É preciso eu querer estar debaixo da graça. É preciso eu me colocar debaixo da graça. A graça de Deus existe. Ela é de fato graça, porque é de graça. Mas eu tenho que escolher estar nela. Eu posso dizer: eu não quero. Eu não quero estar debaixo da graça. Eu vou viver do jeito que eu quero, vou viver da forma que eu quero, como eu acho que deve ser. Por isso que Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes. Ouvir significa obedecer na palavra de Deus. Beto, vem aqui. Beto, você me ouve? Vem aqui. Quantas vezes nós fazemos isso para Deus? Não, eu fui para o culto. Eu ouvi a palavra. Mas não obedeceu. Não colocou em prática. Quando a palavra de Deus fala em ouvir, está dizendo aquele que ouviu e começou a praticar. A partir daquele momento que ouviu, ele teve uma mudança, porque agora ele pratica aquilo que ele ouve. Na maioria das vezes nós vivemos dessa forma para com Deus. Ouvimos ou lemos a palavra, mas não colocamos em prática. E por isso que a nossa vida não muda. Não, mas Deus promete coisas boas. Promete àqueles que obedecem. Se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter o melhor dessa terra. Porque tudo é dele, querido. Tudo é do nosso Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Todas as coisas obedecem a ele, menos nós. Mas nós queremos a bênção. E muitas vezes o nosso coração fica cheio de alento, porque esse ano eu não faltei nenhuma vez. Se fosse por falta, o Vânia e a Rose não estariam bem. Eles já faltaram um bocado esse ano, né? Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Na linguagem bíblica, ouvir é atender ao chamado de Deus. Quando eu chamei o Beto, as pessoas, a Cleiva até olhou e disse: misericórdia, o pastor está muito sem moral nessa igreja. O Beto nem se mexeu. Já pensou que os anjos olham assim para Deus e dizem: misericórdia, Senhor, ele parece que nem te ouviu. O Senhor falou com ele e ele parece que nem ouviu.
Porque se você quiser e você atender a Deus, você vai de fato ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Não basta escutar, queridos. Não basta saber a palavra de Deus. Nós temos a necessidade de praticar a palavra de Deus. Ah, mas o senhor também peca. Peco. Peco. Dizem que de boa intenção o inferno está cheio. Eu não acredito nisso. Porque nós pecamos como cristãos, mas nós temos boa intenção. E qual é a nossa boa intenção? Não pecar mais. Lutar contra o pecado e vencê-lo. Porque mediante a palavra de Deus, Cristo já fez isso por nós. Mas só vai funcionar em mim se eu começar a atender, a praticar aquilo que Ele diz. Enquanto eu não começo a praticar a palavra de Deus, eu ainda não estou vivendo na graça que Deus me concede. É necessário sim ter uma boa intenção para com Deus, de viver a palavra de Deus. Porque nós vamos errar, mas o pecado não nos anula, e nem tampouco a graça e o favor que foi derramado sobre nós. Mas eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. Tem que partir de mim esse desejo de praticar. Por quê? Porque a Bíblia, amados, é a autoridade. A Bíblia é a palavra de autoridade. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Ah, não, mas papel aceita qualquer coisa. Não, queridos. A Bíblia é diferente. A Bíblia tem promessas hoje que estão sendo literalmente cumpridas. Ela é real, ela é verdadeira, ela se cumpre. Ela também pode se cumprir nas nossas vidas, se nós atendermos. O Senhor fala, mas Ele quer ser obedecido. E somente a fé na sua palavra é que produz essa submissão. Porque obedecer a palavra de Deus é se submeter a ela. É um ato de submissão a Deus, dizer, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Ela vai contra a maioria dos meus desejos. Ela vai contra o que eu estou querendo agora, mas o meu desejo está sendo mudado e agora eu quero fazer a tua vontade. Eu quero sim viver o melhor dessa terra. Eu quero ver o que essa terra tem de bom. Porque a promessa é: comereis o melhor dessa terra. Ah, pastor, mas crente vive no deserto. Não, querido. Crente não vive no deserto. Abraão viveu no deserto, mas ele vivia bem. Isaac, muito melhor do que Abraão. Jacó enganou o sogro dele, mas ficou riquíssimo. E continuou. E os seus filhos também. E existem centenas de pessoas na Bíblia que foram extremamente ricos, mas que serviam Deus de boa vontade. Pastor, será que eu vou ficar rico? Você quer? É isso que você quer? Deus não coloca limitações. Deus diz, se você quiser, se você me ouvir, se você quiser, se você, a partir de hoje, começar a praticar aquilo que eu te digo, a minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Eu só posso comer aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso comer. Deus está dizendo, você vai ter. Vai estar em tuas mãos. Mas obedece a minha palavra. Parece fácil. Eu diria que é. É só você esquecer 90% dos teus desejos, que a maioria deles, amados, infelizmente, são contrários a Deus. A maioria dos nossos desejos, eles não condizem, não coadunam com a palavra de Deus. E por isso que às vezes é muito penoso satisfazer o desejo de Deus, cumprindo a sua palavra.
Ah, pastor, mas esse negócio de viver igual um cordeirinho. Não, queridos, não é viver igual um cordeirinho. Cristo não vivia como um cordeirinho. Cristo, quando era necessário, falava com autoridade. E chamava raça de víboras, cães. Era dessa forma. Mas ele também era capaz de, como de fato fez, quando foi levado à cruz, ser esbofeteado e dar o outro lado da face. Quando injuriado, ele não retrucava. Ele tinha pai, e tem até hoje. E o pai era responsável por ele. Assim como ele é responsável por nós, quando nós estamos alinhados com a sua vontade. É por isso que eu lhe perguntei, o que você quer? Qual é o teu desejo? Se você quiser, se você ouvir, e já vimos que ouvir não é fazer o que o Beto fez. Pensa num cabra desobediente. É nós. Pode levantar os dois dedos e dizer, é nós, estamos juntos. A gente também desobedece, queridos. Só Deus para nos suportar. Só o Senhor para nos suportar. Eu acho que Moisés, quando estava com o povo no deserto, e Deus disse, Moisés, eu vou destruir todos eles. Eu vou fazer uma nação de ti. Ele disse, não, Senhor, por favor, não faça isso. Eu acho que se tivesse um Moisés, eu disse, mata tudinho, Senhor. Não tem nenhum que preste, Senhor. Pode exterminar. Vamos tentar de novo. Vamos fazer algo de mim que talvez preste. Mas esse povo não tem jeito, não mata. Mas Deus continua ainda, não somente apostando em nós, mas nos prometendo. Se você quiser, se você me ouvir, você vai ter o melhor, você vai comer o melhor dessa terra. Para o povo de Judá, amados, isso significava prosperidade, segurança na terra prometida. A gente hoje anda com medo. Se você estiver andando na rua, a pé, e eu escutar um barulho de moto, qual é a sua primeira intenção? Olhar um local para onde eu posso fugir. Porque esse cara, se ele diminuir a velocidade perto de mim, pode ser um assaltante. A gente vive assombrado, com medo. Mas quando a gente serve a Deus, querido, o Senhor é a nossa segurança. Ah, pastor, mas crente também morre. Morre. Mas não morre fora de tempo, nem fora de época. Ele só morre no dia determinado pelo Senhor. E quando morre com o Senhor, morre como os mártires, sorrindo. Amados, morrer com o Senhor é diferente de quem morre sem Cristo. Mas essa não é a nossa pregação de hoje. Então, isso revela o desejo de Deus em abençoar o seu povo. Isso mostra a que ponto chega a bondade de Deus. Ele sabe que nós não somos muito bons. Mas Ele nos chama ao arrependimento e diz, olha, pode vir. Eu posso limpar vocês, eu posso deixá-los mais alvos do que a neve. E se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão mudar de vida. Vocês vão alcançar de fato aquilo que vocês desejam. Porque, queridos, quem aqui não gostaria de viver melhor? Além de mim. Eu gostaria de viver melhor. E posso te dizer que eu não vivo mal. Acho até que se eu vivesse melhor, eu não estaria aqui. Por isso Deus diz, não, tu não presta para ter mais do que isso. Tu tem que ter só isso mesmo. Senão tu se perde. Pastor Josafá mencionou no último domingo que ele pregou, sobre todos os domingos vem um pregador diferente aqui. Eu de fato conheço alguns pregadores que não dão o seu púlpito para nenhum dos pregadores que estão na igreja. Ele acha que ele prega melhor ou deve pregar melhor.
Eu gosto do que nós temos na igreja, nós temos estilos diferentes. E amados, qualquer pessoa que venha à igreja para ouvir Deus falar, ele vai ouvir aqui nessa igreja. Porque os pastores que têm subido aqui têm falado da palavra de Deus. E quando você vai na intenção de ouvir Deus e está sendo falada a palavra de Deus, você vai ouvir Deus falar com você. Por isso que eu não tenho receio nenhum de entregar o púlpito para os pastores que fazem parte da igreja. Daqui mais alguns meses eu vou completar 60 anos. No dia 3 de setembro eu vou estar lá naquele negócio onde tira aquele papelzinho do idoso para o estacionamento. Porque os melhores locais de estacionamento é de idoso. E eu vou estar com o meu papelzinho lá, botar no carro para chegar lá e ter o prazer de estacionar. Nos melhores locais. Atualmente, quando eu viajo, por causa dos cabelos brancos, eu vou... senhor, por aqui, por aqui. Eu digo, eu posso levar minha mulher? Pode. Eu só entro primeiro, amados, nos aviões agora. Ainda leva a minha esposa. Às vezes eles pensam que é filha, mas eu digo, não, é minha esposa mesmo. Então, queridos, eu não sei até quando eu vou estar aqui. Eu sei de uma coisa. Dentro de pouco tempo, nenhum dos crentes estarão aqui. Porque a vinda do Senhor está bem mais próxima do que antes. Então, que nós possamos ter os nossos pastores aqui, porque no dia que o Senhor me levar, se quiser me levar antes, uma coisa eu tenho certeza, se ele demorar, a minha esposa será viúva, porque segundo o Emerson, o bom vai primeiro. Aí, eu quero estar em paz, sabendo que a igreja tem pastores que os apacentam, que pregam. Porque, queridos, você pode ser o melhor pregador que existir. Se você não tiver oportunidade de desenvolver, de pregar, você não vai crescer nisso. Você não vai crescer. Nós temos excelentes pregadores na igreja. E eles vão crescer. É por isso que os jovens pregam, as senhoras pregam, as pastoras pregam. Aqui só não prega quem não quer, ou quem não sabe pregar mesmo, porque não adianta. Tem gente que não vai subir aqui e não vai conseguir pregar. Aí não é assim que funciona na igreja. Como, por exemplo, poucos vão subir aqui e fazer o que o Neto faz no louvor. Pode chamar o Sandro para cantar, ele não vai conseguir. Fazer o que o Neto faz, ele não faz. Mas o Neto não vai conseguir fazer o que ele faz na mesa de som, assim como o Filhinho e a Bia fazem. Assim como o pessoal que toca aqui. Queridos, é cada um na sua posição, cumprindo bem o seu ministério, e isso é fazer a vontade de Deus. Isso é ouvir. Ah, mas eles não estão, mas estão atendendo um pouco. Estão ouvindo um pouco da palavra de Deus e colocando em prática. Ah, pastor, mas é porque o senhor não conhece o que eles fazem fora. Eu nem quero conhecer, querido. É responsabilidade do Senhor com eles e deles com o Senhor. O nosso papel de pastor é pregar a verdade, dizer, olha, se está errado, vamos fazer o certo. Mas eu não posso vigiar ninguém, nem farei isso. Nem farei isso. Por quê? Porque se nós não tivermos a nossa própria responsabilidade com o Senhor, se não for o meu desejo, se eu não quiser, não adianta, querido. Por isso que o Senhor disse, se você quiser e você me ouvir, é assim que vai funcionar, é dessa forma. Então, essa rebelião que estava acontecendo no povo de Judá, é quando eles disseram, o Senhor disse para ele, olha, mas se vocês recusarem, se não é isso que vocês querem, se fordes rebeldes, a rebeldia é pior do que a desobediência. Porque a desobediência, você não vou fazer.
Mas a rebelião é quando você sabe que é para fazer e você mesmo assim não faz. É como o versículo que diz: aquele que não soube o que era para fazer e por isso não fez, é digno de açoites. Mas aquele que soube que era para fazer e não fez, é digno de muitos açoites. Por quê? Porque isso é rebelião. Rebelião é quando você é consciente do que é para fazer e mesmo assim você não faz. O povo conhecia a verdade, mas desprezava a verdade. O povo conhecia sobre Deus, mas desprezava. E o perigo disso é que o coração se torna endurecido. Você começa a pecar e já não sente mais nada por isso. Antes você pecava, mas sentia um certo temor, diz: puxa vida, eu fiz isso. Eu agi dessa forma. Não era mais para eu fazer isso. Mas você continua a fazer, até que você já não sente mais nada. É como se fosse algo natural. Isso é um coração endurecido. Porque a resistência contínua nos afasta de Deus. Quando você resiste a ouvir, a obedecer Deus, você se afasta dele. É por isso que ele disse: se vocês recusarem e forem rebeldes. Porque a rebelião é uma oposição deliberada à vontade divina, à autoridade de Deus. Isso é rebelião. E quantas vezes nós não temos sido rebeldes? A gravidade do pecado da rebelião, amados, é porque lá em 1 Samuel 15, 23, é dito que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E muita gente, geralmente quando é crente, Deus me livre de ser feiticeiro. Mas quando você é rebelde, a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a rebelião rompe a nossa comunhão com Deus. O pecado persistente, amados, ele produz consequências. É por isso que Deus diz: se vocês recusarem, e se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Você vai dizer: graças a Deus que essa arma não é mais utilizada na nossa atualidade, eu estou livre. Mas ainda existe tiro, faca, porrete, atropelamento. Queridos, você já ouviu falar de alguém que morreu cedo, prematuramente? Às vezes Deus leva para que não se perca. Às vezes Deus leva para que a igreja não sofra. Às vezes Deus leva para que não haja escândalo. Porque, amados, Deus preza mais pela sua igreja do que por você. Porque você é parte da igreja. Mas se você não preza pela igreja, Deus preza por ela, porque Cristo é o cabeça. E você acha que Cristo, vendo um dedo dele causar problema, e ele tenta curar e o dedo diz: não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, ele arranca. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga. Porque é melhor entrares no céu cego do que com os 2 olhos ires para o inferno. O perigo de ser crente e se tornar rebelde é que você pode partir cedo. Ao invés de comer o melhor dessa terra, que é o que Deus promete, se você quiser, você pode comer o melhor. Mas se você não quer, se você acha que a tua vida é boa, é assim, sendo rebelde, eu vou lhe devorar a espada. O juízo é anunciado. E o povo de Israel sofreu de fato pela espada. Foram dezenas de invasões sobre o povo de Judá. Queridos, Deus é justo nos seus julgamentos. Nós colhemos o fruto das nossas escolhas. Nós colhemos. É bênção e maldição, escolhe hoje. Ainda dizia: eu espero que escolhas a bênção, para que vivas.
E ele está dizendo para nós: escolhe hoje me ouvir. Escolhe me ouvir. Porque eu tenho o melhor para derramar sobre a tua vida. A desobediência só traz destruição. A certeza, o verso termina dizendo: porque a boca do Senhor o disse. Quem fez a promessa foi o Senhor. Quem fez a promessa de juízo também foi o Senhor. É a certeza de que é palavra de Deus e de que se cumpre. É uma autoridade decretada pelo divino. Não é uma opinião humana, não é um desejo meu. Foi Deus quem determinou assim. Foi Ele quem disse assim. O Deus criador de todas as coisas disse: se você quiser, me ouve e eu te abençoo. Se você não quer, você vai ser devorado à espada. Querido, meu propósito aqui não é lhe causar medo. O meu propósito aqui é que nós sejamos amanhã melhores do que o que nós somos hoje. O meu propósito é que amanhã nós tenhamos mais do que o que temos hoje. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela se cumpre na vida de todos aqueles que querem e ouvem. É uma promessa de Deus, ela tem a plena certeza de que ela vai acontecer. Confie nas promessas, mas confie também nas advertências. A palavra do nosso Deus nunca falha. E para concluir, queridos, Isaías apresenta 2 caminhos. 2. Disposição e obediência, que resultam em bênçãos. Recusa e rebelião, que produzem juízo sobre a vida dos que assim agem. Deus continua chamando o seu povo a uma resposta sincera. E quando se fala de que é uma resposta sincera a Ele, não se preocupe. Você pode levantar a mão, você pode fazer uma oração, você pode fazer o que quiser. Deus vai olhar o teu coração e Ele sabe se é ou se há sinceridade no teu coração, ou se é apenas mais uma das palavras que você foi tocado naquele momento e disse: ah, Senhor, eu quero. Mas que amanhã já não terá mais o mesmo peso que tem hoje. A questão não é apenas ouvir, mas decidir obedecer à voz de Deus. Entre o melhor, entre comer o melhor da terra e ser devorado pela espada, a diferença está na resposta que nós vamos dar ao Senhor. Porque é uma pergunta, é uma afirmação. Se você quiser, se você me ouvir, ou seja, atender, praticar a minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra. Eu falo isso, amados, e tenho a plena convicção de todos aqueles que nessa noite estão aqui, que decidirem falar com o Senhor ou dizer: Senhor, eu quero. Eu quero. Eu tenho certeza que até o final do ano, a gente vai ver uma igreja diferente aqui. Pessoas mais felizes com aquilo que Deus tem feito, e não resmungadores. Ah, mas Deus só faz com A, Deus só faz com B, Deus não faz comigo. Poxa, essas coisas só acontecem com Antônio, com José, mas comigo nunca acontece. Só vive na bênção, e eu só na maldição. É opcional, querido. Para quem conhece o Senhor, viver debaixo de maldição é opcional. É você quem decide. Você deveria reclamar de si mesmo quando você está vivendo mal. Porque é você que escolhe viver bem ou viver mal. Comer o melhor dessa terra ou viver debaixo do peso da espada. Amém? Fica sobre os pés. Vamos orar. E esse é o momento que você, onde você está, você pode falar com o Senhor, Ele te ouve. Você pode apenas pensar
E Deus sabe o que você está pensando. Mas saiba que Ele vai estar olhando o teu coração. E Ele sabe se o teu pensamento é vão, se o teu pensamento é falso, ou se de fato você está hoje fazendo um compromisso com Ele, dizer: Senhor, eu quero, e eu vou fazer a tua vontade. Mas não se esqueça, querido, é individual. É bem verdade que se um pai de família resolve obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, a sua família vai sentir os reflexos da bênção de Deus sobre a vida dele. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se for rebelde, vai sentir a espada e a família sente os reflexos do que é viver debaixo de maldição. Senhor, muito obrigado. A tua palavra, ela é perfeita, Senhor. Muito obrigado porque, ó Deus, o que nós trazemos aqui nessa noite é uma palavra, sim, de prosperidade. Uma palavra, ó Deus, para aqueles que querem, de fato, melhorar em todas as áreas da sua vida, Senhor. Porque fazer a tua vontade é exatamente isso que acontece com aqueles que a fazem, ó Deus. Eles melhoram de vida porque o Senhor prometeu. Foi a tua boca que fez a promessa, a tua boca que disse que se nós quisermos e se nós cumprirmos, obedecermos a tua palavra, nós vamos comer o melhor dessa terra, ó Pai. Por isso eu oro a Deus te pedindo que o Espírito Santo, que habita em nossas vidas, ele pegue essas palavras e aplique de fato em nossos corações, Senhor. Porque eu sei que todos nós queremos melhorar. Todos nós queremos, ó Deus, melhorias. Nós queremos coisas melhores. E o Senhor tem. O Senhor é um Deus bom, mas tem os meios como nos proporcionar isso, ó Pai. E hoje o Senhor está nos dando essa chave que abre, ó Deus, portas de bênçãos sobre as nossas vidas. E ela é tão simples, ó Deus. É só obedecer a tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a sermos e a darmos, ó Deus, quem sabe esse pontapé nessa busca por fazer a tua vontade, ó Pai. O pecado pode ser resistido. O pecado pode, ó Deus, ser vencido por nós, porque o Senhor venceu e disse que nós somos mais do que vencedores. Então, ó Deus, nos ajuda nessa noite a termos uma vida que passe de fato a valer a pena, ó Pai. Uma vida da qual nós possamos dizer: Deus é bom. Deus cumpre as suas promessas. E hoje o que eu estou vivendo é o fruto da promessa de Deus em minha vida. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Que a tua igreja, ó Deus, se renda a ti e à tua palavra e comece a viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. É pelo que eu oro, ó Deus, e é pelo que eu agradeço, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.